Bom, na Bíblia que estou lendo aqui, o verso 8 diz assim: a minha Bíblia é Almeida Revista e Atualizada, tá? A minha é original. Sim, ok. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Tá certo até aqui? Sim, mas aí olha como termina o versículo. Tá. Me pecha, me nega lamo. Lamo Sim. é plural. Sim. Tá se falando a eles. Então eu vou responder essa questão. Eu trouxe aqui essa questão que eu sabia que você ia perguntar ela. Por que aqui não tá lo e por que aqui não tá ler, não é isso? Está Não, plural. Ler é ir em hebraico. Lahem. Lahem, isso. Ou lo, não é isso? Que é plural. Lo seria singular, ia Isso. cair muito bem pra você. Exato. Eu vou responder. Então, a primeira pergunta eu vou te responder. Se o povo aqui é o servo, vamos levantar a tese aqui que você esteja correto. Se o povo é o servo, é o Am Israel, então como ele pode ser cortado? Porque cortado aqui é morto. Tá certo? Você concorda? É morto. E morrer pelo seu próprio pecado e ainda purificar outro, Mirra. Se o povo de Israel é cortado, ele é morto, como ele pode morrer pelo seu próprio pecado e ainda sobreviver? E quanto à questão do lamor, eu vou achar aqui que eu peguei essa questão, porque eu sabia que Quem você... tá falando esse versículo, pastor? Quem tá falando esse versículo? É o profeta que está falando na primeira pessoa do singular, Deus falando. É o profeta falando os dizeres dos povos. O profeta está falando, Isaías, o que os povos vão dizer sobre o povo de Israel. Mas o povo de Israel precisa dos louvores do povo para dizer que aqui é o servo? Ninguém está dizendo que eles precisam. Essa é a interpretação de Irache. Não, o profeta só está exclamando o que os povos vão dizer. Ué, isso não é a primeira vez que aparece na Bíblia que os povos vão dizer. Ué, na época de Moisés também não falava. O que vão dizer os povos que você tirou o povo de Israel do Egito para matar eles no deserto e tudo e tal. Eles dirão isso, isso, isso. Os povos vão dizer. É o profeta falando o que os povos vão dizer desse servo, que é Yavdi, que aliás aparece umas 10 vezes, 9 ou 10 vezes durante Isaías. Pastor Marcelo, o senhor sabe disso, né? Aí, ó, se você pode me explicar Isaías 43, Pasuk Yud, 10. 43, Pasuk, versículo 10. Você consegue me explicar? Olha lá. Até Meidai, vocês, povo de Israel. Até o capítulo 48, 20 é Israel. Agora, a partir do capítulo 49, muda. Então, mas para mudar, eu preciso ter uma prova mais concreta para entender que é um Jesus. Mesmo que você queira entender que é um Messias, tudo bem, que eu já te falei que até a Torá oral diz que os versículos estão dizendo sobre o Messias, isso não necessariamente está dizendo sobre Jesus, isso vocês colocaram. Mas se há uma possibilidade que seja um Messias, esquece que é Jesus. Porque o Messias, então, é uma pessoa, um ungido, um Mashiach. Certo. Então, significa que há uma fé dentro do judaísmo em que um Messias, não estou falando Yeshua, entende? O Messias, ele pode ser morto por causa do pecado das pessoas? Eu não acho, é isso que está dizendo o texto. Eu não acho que ele seria morto, ele pode sim, está escrito que Messias ele vai ser uma pessoa sofrida. Aliás, eu posso te dizer que messiânicos me fizeram entrar num livro, o pastor Marcelo, porque eu vi algum rabino messiânico dizendo para abrir o Al-Shih HaKadosh. Olha, o Al-Shih HaKadosh viveu 500 anos atrás, está falando sobre Mashiach. Eu abri lá Al-Shih HaKadosh. Lá está falando sobre Moshe. Moshe Rabbeinu também é Mashiach. A Torá aparece várias vezes Mashiach, o sacerdote também Messias é Mashiach. é uma designação Davi também técnica, é Mashiach. né? Eu concordo. Então, que o Mashiach ele pode ser um sofredor, ele vai... Mas a minha pergunta não foi essa, ele é sofredor. Minha pergunta é, então vocês creem que o Mashiach, não estou falando de Yeshua, ele pode ser cortado, morrer, por causa da transgressão das pessoas? Na verdade, assim, toda geração existe um Messias, na nossa visão, toda geração existe um Messias, que ele não se revela por causa do pecado do povo, que ele acaba se ocultando, e não se revelando, e vindo numa alma de uma outra pessoa, numa outra geração. Essa é a visão judaica. Olá, Mirra. Essa visão, ela não é, Desculpa, pastor, não é uma visão conservadora, né? Ela é uma visão desse judaísmo mais moderno. Eu estou falando assim, nas páginas das escrituras, dentro do Tanar,
Existe, então, a crença, de novo, não estou falando de Yeshua. Sim. Eu estou falando que existe a cultura, a crença, de que um Mashiach, em específico, morre por causa da transgressão das pessoas, como um cordeiro, porque o texto está dizendo assim, ó, como cordeiro, ó, vocês estão discutindo o versículo 8, ó, mas o versículo começa assim, lá atrás. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Isso. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Certo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu imagino que ali aparece a palavra culan e tal. Beleza. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu sua boca, como cordeiro. O centro do judaísmo é o sacrifício do cordeiro. Certo. Como cordeiro. Ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então ele vai morrer como cordeiro. E o sangue dele, assim como o sangue do cordeiro purificava o pecador, é o sangue desse Mashiach que vai purificar a nação. Por juízo, aí entra o texto que vocês estão discutindo. Foi arrebatada a sua linhagem, quem dela cogitou, não sei o que lá. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, lembrando que ele foi cortado como cordeiro, derramando seu sangue. Por causa da transgressão do meu povo que ele foi ferido. Então a minha pergunta foi direta. Eu não estou discutindo se ele é Jesus ou não. Eu não estou falando aqui Yeshua. Ok. Existe dentro da página do Tanar a crença, então, a possibilidade de que um Messias, um Mashiach, derrame o seu sangue inocente para purificar a nação inteira? Essa é a Existe. Se você falar que os versículos estão indo sobre Yaakov, povo de Israel, mais do que entendível, tudo que a gente passou. Se eles estão indo sobre o Mashiach, então a intenção dos versículos é dizer que justos morrem, infelizmente, justos possíveis Mashiach morrem em sofrimento a sua nação. Sim. Apesar que a Torá ela não defende que um possa morrer pelo outro. E a Deus não faz isso, só que líderes pegam sobre si... um tzadik, numa geração pode espiar o pecado de uma geração. Sobre si. Eu não vou esquecer o meu Rosh Hashivá, que é de Shivá dos meus filhos. Uhum. Ele já tinha 90 e poucos anos de idade, foram fazer uma cirurgia de grande porte nele. Eu tava na Shivá, tá? Não tô inventando essa história. Não, okay. E essa história aconteceu que a cirurgia foi feita sem anestesia. Naquela época, não, a anestesia era perigosa. E os alunos que foram acompanhar, falou que ele falava para ele assim mesmo, a dor do povo de Israel é muito maior. Uhum. Então, foi a maneira que ele conseguiu se anestesiar. Sim, justos possíveis Mashiach pegam sobre si a dor do povo de Israel, de serem cordeiros para o povo de Israel. Eu comecei esse bloco com Mirra, vou terminar com o pastor Marcelo. E no próximo bloco eu começo com Mirra. É preciso responder a questão do lamor, não é? Que é plural. Agora veja que a mesma expressão lamor é usada no singular em Yeshayahu 44:15. Veja isso para mim, você que é um erudito, um perito. Quer dizer, a mesma expressão lamor, que ele diz que é para eles, então é um servo coletivo, e não o cordeiro. Isaías 44:15. Isaías 44:15 é usado para significar diante dela e tá lá lamor. O Mirra é perito nisso, ele pode me responder. Veja se não está usado aí no singular. 44:15. Vayale Adam levair, vaikach mem, vayacham, af yasik veafal lachem, afifal que ele vai estar, o assal, o pesel vai esgad lamo. Lamo está no singular aí. Então, às vezes pode estar no plural, como em Yeshayahu, aqui 53, não vou discordar de você, mas a mesma expressão, pastor César, ela é usada no singular também. Então, é plural lá. Não, aí é diante dela, Mirra, não é diante deles ou delas. Lamo, lapesilim, para as idolatrias. Dela. Lamo está se referindo, Vaisgad, lamo, para as idolatrias. Dela. Não, para as idolatrias. Não está falando da idolatria dela. Para as idolatrias. Sim, e qual que é o pronome que é usado aí? Lamo, rabim. Hinei rabim. Mitsudat David, um dos grandes pilares do hebraico. Sim, mas olha aqui, ó. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz dela um deus. Depois, o final. E se prostra diante dele, não deles. Deles. Dele.
deles. Lamo em hebraico é estátuas. Não, mas se você voltar um pouquinho, no el, o el tá no plural ou no singular? Um pouquinho antes. Ele é força, Deus, tá bom. Então, tá no plural ou no singular? Mas ele não é nem plural nem singular. Não, vamos lá. Não, existe ele no plural, sim, que no caso seria Elohim. Isso, então, existe ele no singular e ele vamos tem... lá. Ele também faz um Deus. Eu tô lendo em português que fala assim, ó, da madeira ele esquenta lá o pão, assa o pão. E também faz um ele. Ele faz um ele. Ele não faz um ele e fala, não, Deus age. O ele aí não está... no plural, é isso que nós estamos querendo dizer. Aí o ele tá no singular, certo? Tá. Ok. Faz um Deus. E se prostra diante do Lamô. Lamô dela, ou não seja, pode ser deles. O sujeito das aí... idolatrias. O sujeito aí é o Deus que ele falou. Exato. Só que o Lamô, que, tá no que singular é plural, aqui. O Lamô, que é plural, é verdade. O Lamô é plural. Mas ele se prostra diante do Deus. Do Deus único, exatamente. Que é o ele aí. Mas é que eu explico para vocês que a Torá, muitas vezes que a Torá, a Bíblia, Tanakh, escreve ele, e às vezes ele está se referindo às duas. Yesh le'el yadi lasot imachem ra. Quem falou isso? Labão. Sim. Quando ele estava perseguindo Jacó. Falando, tem para as forças da minha mão. E ele usou também a palavra ele. Que ele quer dizer força. E força não necessariamente de uma mão, mas é de ambas aí mãos. Não significa força. Esse ele aí significa uma Deus, divindade. exatamente. Da madeira, ele faz um ele. Diante da madeira, dele. ele faz uma divindade e se prostra diante da divindade. Mas Deus não é nem plural nem singular, porque o próprio Deus, quando ele fala Elohim, ele não é plural. Não, mas aqui... Deus é Elohim, ele é plural? Ok. Esse plural é majestático, não é exatamente plural numérico. Mas eu tô dizendo assim, o ele é sempre singular, né? Sim. Na Bíblia. Vamos lá. Bom, os comentaristas dizem que é plural. Bom, o Lamo aqui também. Mas dele, Mirra, não pode ser. É o pronome aí que o César tá falando e eu tô falando, você não tá entendendo. É que eu entendi. Sabe o que acontece? Ele entendeu. Quando você lê uma Bíblia em português, sim, que ela já é a tradução da tradução da tradução, não, okay. Fica difícil de entender. Mas quando você lê ela em hebraico, ela entra bonito. Então eu tô lendo aqui para todos que mas lógico. Eu tô lendo na fonte. Sim, mas... E aqui os comentaristas que explicam isso... E na fonte tá como? Lamô. Lamô é plural. Tá, e o Lamô é... O que significa Lamô? Para eles. E o que significa o ele? Força. E força não tem nada a ver com plural e singular. E se é força, tá no singular. Texto não significa força. Não, ele da madeira ele faz uma força? Faz um Deus, Mirra. Da madeira ele faz um ele. Essa Deus. Palavra pode ser Deus, é verdade. Pode ser uma divindade, pode ser força, é verdade. Exato. Só que nesse texto só pode ser uma divindade pagã, certo? Ele pega a madeira e da madeira constrói. Ele constrói uma força ou constrói um ídolo? Ídolo. Então, é um ídolo no singular. Vira aí, a gente volta já. Vai. E hoje recebendo aqui o Rabino Cantor, que faz sucesso aí no YouTube. Canta bem pra caramba. Bem-vindo mais uma vez aqui, Mirra. Obrigado. Sua oportunidade, eu falei que ia começar o bloco com você, a bola tá contigo. Vamos lá, se a gente já tá falando de Isaías, vamos focar em Isaías. Sim, Isaías 43, versículo 10. Antes disso, eu vou fazer uma bênção, vocês dizem amém. Ok? Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amém. Boa. Até Meidai, diz o versículo, até Meidai, vocês são meus testemunhos. Neum Hashem. Ve'avdi, veja que aparece a palavra servo aqui. Ashebacharti, que eu escolhi. Lemantedu, que vocês saibam, vetamino, lhe acreditem, vetavino, entendam. Que anihu, sou eu. Lefanai lo notzar el. Antes de mim não foi criado nenhum Deus. A palavra notzar, de Yetzirah. Ve'acharai lo hiei. Depois de mim não terá nenhum Deus. A palavra notzar desperta aqui os nossos comentaristas a dizer o seguinte: do mesmo jeito que antes de mim não teve nenhuma criatura, após o meu reinado aqui sobre a terra, não vai haverá nenhuma criatura que seja alguma força a não ser eu. Como assim? Como um cristão que faz uso de Ishaial para provar o seu Messias pode acreditar que esse Deus ele se divide e essa divisão também é divindade? Quando Deus fala assim, é só eu, não tem nada além de mim. Isso já começa lá desde os 10 testamentos. Essa é a minha pergunta. Okay. Vamos lá. Bom, o debate aqui, você sabe que na Isaías 43, né? E já expliquei para você que nós não somos idólatras, Mirra.
Nós acreditamos no único Deus, não é? Hakadosh Baruch Hu. Não acreditamos em 3 deuses. Acreditamos no único Deus que subsiste eternamente nas 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. E eles, numa relação de amor, formam um único Deus. O nosso problema é que a nossa mente é cartesiana. Para nós, 3 nunca serão 1 e 1 nunca serão 3. O cristianismo não prega o politeísmo. Nós acreditamos, nós adoramos um único Deus. Não adoramos 3 divindades. Eu já falei com você isso várias vezes, até por causa da palavra errada, que não é o objeto do nosso debate aqui. O cristianismo não adora 3 deuses. Adoramos um único Deus que subsiste nas 3 pessoas. Assim como o amor, ninguém pode amar a si mesmo. Se você ama alguém, não é? Isso foi Agostinho que preconizou. Porque Deus, ele se relaciona conosco na forma do amor. Porque você não pode... eu amo a mim mesmo, é verdade, mas para você... O amor requer um objeto. Então nós não adoramos 3 deuses, tá? E eu concordei com você. A expressão Eved Adonai aparece quase 19 vezes em Isaías. Dos capítulos, pastor César, 40 até 48 e 20, é Israel. É inegável que é Israel. Vós sois a minha testemunhas, diz o Senhor a quem escolhi, o meu servo. Aqui é Israel. Agora, a partir do capítulo 49, pastor César, capítulo 51, capítulo 52, capítulo 53... Uma pessoa, uma pessoa. Porque foi essa pergunta que eu fiz para o Mirra. Como é que, por exemplo, olha aqui, ó, o verso 10, lá de Ishaiah 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, né? Os rabinos chamam ele de o grande leproso, você sabe muito bem, mais do que eu. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Como é que Israel, como eu, como todos nós, é uma nação pecadora, vai se fazer oferta pelo pecado, sendo que eles são pecadores? E Jesus não é pecador? Lógico que não. Lógico que não. Quando ele mesmo fala que não existe um homem sobre a terra que não peca, ele mesmo falou isso, mas que ele não é homem. Sim, ele é homem. Então, mas como? Ele mesmo falou que um homem não peca? Sim, e ele nunca pecou. Mas como é possível? Tá aqui, então ele é homem, não peca? Até o próprio... Isso é da natureza perfeita dele, porque ele não foi concebido, ele foi concebido sobrenaturalmente, Mirra. Explicamos aqui no debate passado a questão do Lemarbê. Lembra do Lemarbê? Eu sei, do meme fechado, que para nós... fechado. O Talmud já Mirra, mas por que isso. só ali tá fechado mesmo? Bem na descrição do Mashiach. Bem na descrição que... E só tem outro texto, Risquiá era para ser Mashiach. Risquiá era para ser Mashiach, que acabou não ficando sendo Mashiach, isso está explicado também pelos nossos sábios. Então... Entendeu? Mas essa coisa de ficar colando Jesus em todas as partes, não estamos colando. É que nós olhamos... Olha, como você chama isso? O quê? Em hebraico. Como é o nome dessa... Torá. Não. Tanar ou Tanar. A Brita Hadashah. Sim, Brita Hadashah, Novo Testamento. Então, como que vocês fizeram? A palavra Brita Hadashah já existia no Tanar, certo? Aí o que vocês vão e fazem? Opa, agora tem um Novo Testamento, vamos chamar ele de Brita Hadashah e vamos colar ele no versículo Brita Hadashah. É isso que vocês fazem. Vamos lá, a Brita Hadashah aparece lá em Jeremias, certo? Certo. Tá. Lá em Jeremiahu, ele fala que haverá uma Brita Hadashah. Certo. Quando que ela começa? Não tá escrito lá que vai começar com Jesus? Então, quando ela começa? Não, esquece Jesus, Mirra. É que toda vez, por exemplo, o pastor Marcelo trouxe um argumento... agora mesmo no debate, o assunto é sobre Isaías 53, certo? Certo. Ok. O pastor Marcelo trouxe um argumento importante de Isaías 53, 10. Ele fala assim, fez enfermar quando der a sua alma pela oferta do povo. Ele nem falou a palavra Jesus. Eu não falei. Você tá dizendo. Então, agora mesmo... Mas é o que a gente tá falando, assim, então, agora gente? Mesmo... Seremos objetivos. Então, tá bom. Então, você crê que um rabino, um rabino, ele dá a alma dele pelo pecado do povo, o sangue dele e a alma dele... Sim, justos e fazem Deus isso. aceita? Justos fazem isso. Qual que é o texto? A gente sabe, irmão, Moshe Rabbeinu deu da alma dele pro povo de Israel. Não, sabe quantas pessoas deram de sua alma pro povo de Israel? O texto aqui diz o seguinte. Deu o seu corpo. Ele vai dar o seu sangue como de um cordeiro. Exato. O sacrifício é substitutivo, o cordeiro no lugar do pecador, o cordeiro inocente no lugar do pecador. E aí ele vai dar isso como oferta pelo pecado. Pastor, Jesus se calou quando ele morreu? Sim.
Não, ele falou alguns dizeres. Não sobre a crucificação. Diz, que ele lá Mazaftani. Meu Deus, por que você me abandonou? Ué, se ele já tá entendendo que ele vai ser o cordeiro, porque isso tá nas escrituras, porque ele falou que ele lá Mazaftani. Meu Deus, por que ele me abandonou? Para se cumprir a profecia. Mas é isso que eu falo. Olha, povo, escuta o que eu tô falando. Tá lá o Jesus. Aí ele precisa se cumprir as profecias. Chama lá o burrinho pra mim, pra se cumprir as profecias. Não é assim que funciona. Eu não posso chegar assim, mestre, agora eu preciso sair daqui do negócio. Chama o burrinho pra mim se cumprir as profecias. Mas em quem se cumpre essa profecia assim do Hashem? Como é que Israel, um povo pecador, como todo mundo é, como Jesus também carregar? Não, Jesus não. Como não? Jesus profanou não. O sábado. Como é que o povo de Israel, sendo pecador, e Yeshayahu deixa claro isso desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1. Povo pecador. Isso. Certo. Como é que um pecador vai purificar outro pecador, Mirra? Os remanescentes do povo de Israel vão se sacrificar pelo próprio povo de Israel. Mas são pecadores. Como é que um pecado tira o pecado, e como um homem que você concorda que é de osso e carne, não é pecador. Como é possível isso? Então vocês sim idólatra, porque falar de um homem que é carne e osso, que ele não peca, é idolatria. Não, é uma verdade bíblica. Se você vai na sua igreja, as pessoas vão e falam assim, em nome de Jesus, vai curar. Isso é idolatria. Você tá jogando toda a sua fé num ser humano. As pessoas da sua igreja não falam em nome de Deus, que é todo poderoso, onipresente, onipotente, que teve sempre sobre a terra e não 2000 anos atrás. E vai ser curado. Falam, não, em nome do Jesus. Então, ser de carne e osso se tornou divindade. Deus aparece... Não dá. Como é que você explica aqui que é Hashem? É culpa. Como é que uma pessoa culpada pode livrar outra que já está culpada, Mirra? Por que é uma pessoa inconcebível. Por que é uma pessoa culpada? Pecadora. Certo. Israel não peca, Mirra? Peca como Jesus. Não. É Jesus, isso que eu tô falando. Jesus não, Mirra. Então você tá falando que um homem... Mirra, um injusto... Era mais fácil você falar pra mim que Jesus nunca foi homem. Era mais fácil. Não. Só que você não pode falar isso, porque tem uma coisa chamada filho. A tua trindade prega que você tem um pai... Você tem o filho, esse tem o Espírito Santo. Era mais fácil se não tivesse esse filho. Tá. Mas agora, uma vez que tem um filho e ele de carne e osso, é impossível que ele não peca. Eu tô te dizendo que na própria Bíblia, ele peca o tempo todo. Aí eu preciso revelar aos nossos ouvintes que o pastor Marcelo pediu muito pra mim ler o Novo Testamento. Então eu comecei a ler o Novo Testamento. Eu te bati 20, 30, 40 prints de contradições do texto e a sua resposta foi... É que agora eu já apaguei. A sua resposta foi... Leia a Bíblia sem preconceito. Mas é lógico, assim? Você já vai com o seu óculos de Jesus como um mágico. Não, ele vai pro Berit Hadashah, pastor Sérgio, Jesus como mágico. Eu te aponto Jesus contradições. Eu te aponto contradições na Bíblia. Eu deixei uma pergunta. E você fala assim, não leia com repulsa, não leia com negócio. Vai lendo. Não dá, mestre. Eu deixei uma pergunta lá de Jeremias 31. Quando que começa a nova aliança, então? Eu não sei precisar quando começa a nova aliança. Mas você está na nova aliança? Hoje? Sim. Então, quando é que começou? Então, se você já está, então tem que saber quando começou, Mas certo? a nova aliança não significa um novo testamento de leis. Deus, ele não pode vir na frente de 3 milhões de pessoas... O que significa Berit? Pacto. Então, é um novo trato, um novo acordo. Então, não é porque agora eu vou chamar um livro novo, o Novo Pacto, que agora eu vou ter que escutar esse. Bom, os Mormons também têm um novo pacto. E aí, vamos escutar eles? Então, mas o Maomé também tem um novo pacto. Jeremias 31 diz assim, vem dias que firmarei um novo Berit, uma nova aliança. Aliança, trato, contrato, testamento, acordo. Certo, tudo porque bem. o povo, ele infringiu a lei de Deus. Onde estão as regras desse novo acordo? Não, na verdade... Porque você disse que já está nele, certo? É a própria Torá. Não, calma aí. Então não é novo, é a velha. Não. Um novo acordo significa o seguinte, eu vou até o pastor César e aperto de novo as mãos, vamos fazer de novo esse acordo, então o mesmo acordo. Então é o velho. É o velho. Então cadê o novo? Quando começa o novo? Não tem novo. Você diz assim, já tem novo, o que você criticou, o cristão que fala sobre Brit Hadashah. Certo. Hadashah é nova, né? Isso. Porque vocês chamaram feminina, isso de Brit Hadashah por causa do versículo. E, claro, Hadashah é nova e Brit é o acordo. Então, um Novo Testamento. Um Novo Testamento tem que ter regras diferentes do Antigo. Não. Então não é novo.
Não, um acordo novo significa o seguinte, eu meio que me desentendi com o senhor pastor lá deveria estar escrito Marcelo. assim, ó, eu darei um novo entendimento sobre o acordo, e não um novo acordo, certo? Não, é um novo pacto de amizade, isso não existe novas regras. Eu continuo sendo seu amigo, eu continuo sendo seu servo, eu continuo sendo... eu fiquei... Não é novo. Eu falo claro isso publicamente, porque muitas pessoas perguntaram, Moré Mirra e o pastor Marcelo, por que não estão se falando? Não, nós somos amigos, independente de qualquer situação, como você pontua aqui. Eu fiquei chateado, por exemplo, na última vez, que eu falei que o seu Messias, o seu Deus, falou o Shema errado. O Shema não é com todo o seu coração, Bechol nafshecha, com todo o sua alma, o Bechol meodecha, você me diz? Sim. O que está escrito lá? Bechol meodecha, com todo o seu ser. Bechol meodecha não é com todo o seu ser. Alma, força e coração. Levo. Sim. Com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu... Sua força. Jesus Águas passadas me repassaram. Tudo bem. Não, eu vou chegar nisso. Relógio, assim, eu vou chegar, não vou fugir. Segundos, então, porque eu tenho que entregar para a rádio. Aí o que acontece? Aí eu propus esse problema, aí ele veio e falou o seguinte, Maimônides parafraseou o Shema como Jesus. Maimônides foi o cara que esculachou Jesus. Como você pode vir falar que Maimônides parafraseou o Shema como Jesus? Ele te deu o documento do Maimônides? Eu dei pra ele. Calma aí. Ele te deu o documento. Eu dei pra ele. Calma aí. Moshe Maimônides é o maior vulto do judaísmo. E Moshe Maimônides entendia, pastor Santos, Isaías 53 como um Messias. Aí ele vem e fala assim, Maimônides parafraseou o Shema como Jesus. É um insulto isso. Mas ele te deu o documento? Eu dei a fonte pra ele. Você leu a fonte? Eu leio lá, Maimônides diz que tem que amar com todo conhecimento, mas dizer que ele parafraseou... Aí ele disse que o texto pra mim não é original. Eu dei a fonte pra ele, falou que não é uma fonte... Tá errado, meu amigo. Aí a gente vai pra outra discussão. Mas o seguinte, calma aí. Brita Hadashah significa o seguinte, eu volto a ser amigo do pastor Marcelo. Daqui a mão. Nós somos amigos, mas nós podemos fazer uma nova aliança de amizade seguindo as mesmas regras, porque um Deus que aparece para 3 milhões de pessoas não pode aparecer para a humanidade no quartinho escuro, sendo um fantasma e engravidar uma virgem. Só falta ler o próximo versículo do texto de Jeremias, porque o texto diz assim, farei uma nova aliança, Brit Hadashah, não igual a aliança que eu fiz com seus pais. Certo. Então tem que ser diferente. Certo. Então, a conduta do povo de Israel. Eu quero. É porque eu tenho que. Tá bom. Antes a gente podia passar do horário. Vamos fazer essa do Jeremias. É assim, antes a gente podia passar do horário por causa do horário político. Desculpa, então não dá. Mirra, eu quero te agradecer. Obrigado. Obrigado, pastor. Deixa seu canal aí das músicas, dos seus ensinos. Meu Instagram é @mirragamerman, meu canal de YouTube é @mirragamerman. Estou sempre à disposição pra gente debater na amizade, na paz e no respeito. Agradecer mais uma vez vocês por todo o convite, pela amizade. Tamo junto. Pastor Marcelo, bem-vindo sempre. Bom, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o livro do Esplendor Zohar, que diz assim, quando o santo deseja curar o mundo, ele golpeia um homem, não um povo, justo entre eles, e por causa dele, cura o resto. De onde aprendemos isso? Diz o Zohar, o livro do Esplendor, da declaração de Yeshayahu 53:5. Pelo derramamento do seu sangue, houve cura para nós, para todos os membros do corpo. Uma pessoa justa, um tzadik, só é açoitada para produzir cura e expiação. Esse tzadik é Yeshua. Eu também tenho que deixar mais uma frase. Tem mais um minuto. Tô ficando por aqui. É porque eu tenho que uma frase eu queria falar. A gente volta a se encontrar. Vamos remarcar aqui.